A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Andréa Alvernaz, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritzes. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva e que nos sintamos acolhidos pelo seu amor e pela sua misericórdia. A proposta de hoje é estudarmos o tema A Fé que Transporta Montanhas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 1, nos fala sobre a cura de um menino lunático por Jesus. O pai da criança conta que os discípulos não foram capazes de curá-lo. E Jesus os responde e lhes explica que não foram capazes de curar a criança por causa da pouca fé. E lhes mostra que, se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, não só seriam capazes de curar, mas também de dizer à montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada lhe seria impossível. Através desta lição, Jesus nos ensina que nós trazemos o potencial em espírito de ser capaz de fazer as montanhas simbólicas mudarem de lugar. Em relação às montanhas, o próprio Evangelho trata um pouco disso quando Kardec coloca que as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. Em outras palavras, é a fé que vai remover os obstáculos, as dificuldades, os desafios, os problemas, os empecilhos, as dores que surgem em nossas vidas, porque nós seremos dotados de forças, de energias que nos darão segurança em nossa caminhada para não titubearmos diante das provas. Podemos afirmar que a fé é esse sentimento íntimo que nós temos da existência de Deus. É esse sentimento da criatura para com o Criador. É o sentimento da filiação para com a paternidade divina. No livro O Consolador, questão 354, o Espírito Emmanuel define a fé, dizendo que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Emmanuel nos ensina que a fé é mais do que uma crença. A crença é uma forma de nos falar da fé, mas limitada a um conceito. E a fé não tem limite. Não é um eu creio em Deus. A fé é eu sei que Deus existe. A fé sai da ideia do eu creio para o eu sei. Emmanuel nos fala em luminosa certeza. Ele nos fala do coração, a luminosidade espiritual. A fé é algo que nós sentimos do Espírito para com o Criador. É mais que uma racionalidade, ou convenção, ou crença. É a luminosa certeza em Deus, que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Que possamos perguntar a nós mesmos se nós temos uma crença ou se nós temos fé. É isso que Emmanuel nos ensina. Não é o eu creio, mas eu sei. É uma entrega total da criatura, sabendo que o Criador dela cuida. E como ter fé? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6, afirma que a fé não pode ser prescrita, não pode ser imposta. A fé não se prescreve, mas se adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la. E se o fizerem, com sinceridade encontrarão. Mais uma vez, lembramos do Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier,
no capítulo 40, ele afirma: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Vejamos a simbologia que Emmanuel nos traz. A árvore que cresce a partir de uma semente. A semente cresce, se desenvolve, se transforma em uma árvore e dá frutos, aquelas que têm frutos. A expressão que ele usa é muito interessante. A fé não brota, não cresce miraculosamente nos corações, nos ensinando que a fé é um processo de desenvolvimento, que nós vamos desenvolvendo a fé em nós e vamos nos desenvolvendo na fé. E Emmanuel acrescenta: qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Então quer dizer que há um esforço para se desenvolver a fé? Sim, porque a fé não é transferida, não é dada. A fé é desenvolvida, conquistada por nós, em nosso próprio processo evolutivo, conforme nos ensina também André Luiz no livro Nosso Lar. Não basta querer, é preciso merecer, é preciso fazer por merecer. Como Cristo disse que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Ele utiliza a ideia do grão de mostarda, que é uma das menores sementes, mas que cresce quando se desenvolve e forma uma grande árvore, como a nos dizer, nesse desenvolvimento de nossa fé, quase como uma semente de mostarda, podemos fazer muito, mas que essa semente se transformará numa enorme árvore a depender do nosso esforço. Assim entendemos porque Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 6, esclarece que para algumas pessoas a fé parece de alguma forma inata, basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é sinal evidente do progresso anterior, ou seja, de vidas passadas. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam, e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer, mas ela se fará. E se não puder terminar nesta existência, terminará em outra. Lembramos aqui do apóstolo Pedro, que nos mostra muito bem esse processo de edificação, de desenvolvimento da fé. Segundo o evangelista Mateus, capítulo 14, versículos 25 a 33, na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se aos discípulos, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas prontamente Jesus lhes disse: animai-vos, sou eu, não temais. Em resposta, Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti, sobre as águas. Ele disse: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ao subirem no barco, amainou o vento, e os que estavam no barco reverenciaram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando Jesus afirma homem de pouca fé, ele demonstra que Pedro estava no início do desenvolvimento de sua fé, mas era um homem de pequena fé. O tempo passa e narra o evangelista Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 75, que Pedro negou Jesus 3 vezes, conforme havia o Cristo afirmado.
Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aquele Pedro que tinha uma pequena fé, que afundou nas águas, que se fortaleceu, mas não foi suficientemente forte para testemunhar. Ele titubeou na fé, mesmo estando vivendo com o Cristo. Por quê? Porque é um processo em edificação. Quantas vezes nós também não titubeamos nos aspectos da fé? Mas, tempos depois da crucificação de Jesus, após ele ter aparecido aos discípulos, narra o evangelista João, no capítulo 21, versículo de 15 a 19, que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele responde: tu sabes que te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro reafirma o seu amor a Jesus. E Pedro seguiu o seu caminho. Esse mesmo Pedro que afundou nas águas, que negou Jesus, está indo com João ao Templo Formosa. E subindo as escadarias do templo, ele encontra-se com um paralítico. E esse paralítico lhe pede uma esmola. E Pedro, que havia afundado nas águas, titubeado na fé, vira-se para esse paralítico e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem levantou, saiu andando, saltando e louvando a Deus. E o mesmo Pedro, anos depois, demonstra sua fé. Uma fé robusta, construída ao longo do tempo, construída apesar de erros, de negativas, construída gradativamente e fortalecida no apacenta as minhas ovelhas. Pedro, então, fez crescer a árvore da fé viva. Ele demonstrou para nós que a fé, apesar de pequena, pode ser grande. Allan Kardec, aprofundando a questão da fé, escreve no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, que a fé pode ser cega ou raciocinada. A fé cega é a fé naquilo que não se sabe explicar. A fé raciocinada é a fé baseada na lógica, na razão, no bom senso. Diz Kardec no item 7 que a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crê-se porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Não é refutar, é buscar entender. A fé raciocinada não exclui a fé natural, não exclui o não entendido. Busca entender, busca compreender para fortalecer a própria fé. Kardec também afirma que só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, fé e razão andando juntas. Tanto é que no capítulo 1, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, e assim como no capítulo 1 do livro A Gênese, ele afirma que a ciência sem a religião ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos, usando apenas as leis da matéria. E a religião sem a ciência ficaria desprovida de provas. É interessante refletirmos que a fé raciocinada foi ensinada por Jesus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 7, Jesus ensina para os discípulos: e orando, não uséis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por falarem serão ouvidos. Ensina o Mestre Jesus que devemos orar com plena consciência daquilo que estamos falando. Que a nossa oração não deve ser uma repetição de fórmula decorada, como se fosse algo recitado ou declarado. É importante entendermos que a fé raciocinada
não é fé racionalizada, que reduz tudo à pura e simples frieza da razão. Fé raciocinada não quer dizer coração desprovido de sentimento. A fé raciocinada utiliza o raciocínio temperado com o sentimento do coração. Então, quais são as condições para desenvolvermos a fé raciocinada? O estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Lembrando do ensinamento do Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A prece, pois é através dela que vamos nos aproximar de Deus e entramos em comunicação com Ele. A prática da caridade. Lembremos novamente do exemplo de Pedro ao auxiliar o paralítico. O exercício da resiliência. É importante que a fé se dinamize com a vivência das provas. Por isso precisamos de resiliência, que é a capacidade de adaptação, de aceitar a mudança e retirar daí a lição para o nosso aprendizado. O Evangelho no lar é outra condição para desenvolvermos a nossa fé raciocinada. É um momento em que vamos estudar as lições do nosso Mestre Jesus. Oportunidade de aprendizado em nosso lar, de fortalecermos a nossa fé, de recebermos dos espíritos superiores forças para passarmos pelas provas. O plano espiritual recomenda o Evangelho no lar, desejando encontrar pontos de luz em todos os recantos da terra. O exercício da solidariedade, da união, para que possamos ajudar os amigos espirituais que estão auxiliando o nosso planeta nesse momento tão grave, mas que Jesus está no leme. O Espírito Ismael, guardião do nosso Brasil, está atento, colaborando no auxílio à terra neste momento de transição, conforme descreve o Espírito Manuel Filomeno de Miranda no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Kardec também, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar para nós da esperança. Ele vai dizer assim: não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Porque, se não tivermos fé, que esperaremos? A doutrina espírita nos traz a certeza na vida futura, nos esclarece sobre a imortalidade do espírito. Aconteça o que acontecer, nós sempre continuaremos a nossa jornada. Nos ensina que a causa de nossas dores, sofrimentos, dificuldades está nas existências anteriores ou na existência atual, e que devemos considerar ainda que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, que passa por um momento de transição para um planeta de regeneração. Nos ensina a passarmos pelos nossos problemas com resignação, que é aquele sentimento de compreensão que brota em nossos corações, dando-nos mais seriedade, serenidade, aceitação, para passarmos pelas provas da vida e nos ajudando a aproveitarmos este momento de aprendizagem para nos iluminarmos. O Espiritismo faz o homem entender de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Nos lembra dos verdadeiros princípios das leis de Deus e nos traz a consolação pela fé inabalável em nosso futuro e pela esperança. Nos ensina que aquele que partiu não se foi para nunca mais voltar. Então, lembramos de Chico Xavier, através daquelas diversas cartas, mensagens, que confortou inúmeros corações de mães e pais que descobriram que seus amores, que tinham partido, estavam ali. Deram inúmeras informações para aquela verdade. Falavam com quem estavam, qual outro familiar que encontraram. Passaram dados pessoais que foram confirmados pelos familiares. Isso não é um consolo? Saber que o outro está bem,
saber que o outro nos aguarda, saber que vamos todos nos encontrar. Quem tem esperança tem vida, por isso a mensagem da esperança é fundamental, porque nos acorda, nos desperta a consciência para esse sentimento enobrecido, de que precisamos buscar, precisamos realizar para conquistar, porque a esperança, assim como a fé, também significa ação. A fé sem obras é morta, a esperança sem ação também não tem sentido. A doutrina espírita nos leva a este conhecimento, essa certeza, porque a primeira questão do Livro dos Espíritos é sobre Deus. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Exatamente para termos essa certeza de que não estamos órfãos, somos filhos de Deus, essência divina. Conta-se que uma criança viajava em um avião e de repente entrou o avião numa turbulência muito forte e começou a chacoalhar, a bater. A criança estava lendo um livro e continuou fazendo a leitura. As pessoas do lado faziam preces, pediam pelo amor de Deus e a criança continuava, serena, fazendo a sua leitura. Passou aquele momento de turbulência, o pessoal acalmou. A pessoa que estava ao lado do garoto olhou para ele e disse: escuta, nós aqui passando por este sufoco danado, você não teve medo? Nem um pouquinho? Mas por quê? E o garoto respondeu: meu pai é o piloto do avião. Nós temos Deus, que é o piloto da nave terrena, onde estamos viajando. Nós devemos confiar em Deus. Às vezes temos dificuldades, mas faz parte de nossa evolução. Por vezes nem tudo está bom, mas tudo está certo. Pode não estar bem sob os meus critérios, segundo as minhas vontades, mas está certo porque está nas leis de Deus. Que nós possamos sempre ouvir o que Jesus nos falou lá atrás. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Eu não vos deixarei órfãos. E em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Acreditemos nessas palavras. Com certeza teremos o amparo do alto e fortaleceremos a nossa fé. Que Deus e o amado Mestre Jesus nos abençoe hoje, agora e por todo sempre. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.